Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, eu tenho ocupado esta tribuna com muita frequência. E há um tema sobre o qual tenho me debruçado, manifestando a minha preocupação, mas não a minha surpresa por não ter este tema se transformado num grande escândalo. O Supremo Tribunal Federal, em ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, praticamente já decidiu, porque a maioria dos ministros já votou, já decidiu que a contribuição de pessoa jurídica para a campanha eleitoral é inconstitucional. O julgamento está paralisado por um pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes. Mas, reitero, a decisão já está tomada. Falta apenas a conclusão do julgamento para que possamos saber quantos foram os votos contrários e os votos favoráveis à tese da OAB. Votos já colhidos, vários, impondo uma decisão por maioria. Mas a inconstitucionalidade está reconhecida. Significa, portanto, poder afirmar que no período pós-Constituição de 88, as eleições realizadas para todos os níveis se basearam numa inconstitucionalidade, que pessoas jurídicas contribuíram. E aí há algo que eu adjetivo até de dramático. Vamos ter, agora no domingo, eleições gerais, as mais importantes para o país, ainda acolhendo, admitindo uma inconstitucionalidade. As pessoas jurídicas continuam contribuindo para as campanhas eleitorais. Isto só já representaria um escândalo. Mas quando tomamos conhecimento dos dados registrados pelos candidatos e pelos partidos no Tribunal Regional Eleitoral ou nos tribunais, dados que demonstram de onde vem a contribuição para cada partido e para cada candidato. E a contribuição, as maiores contribuições, vêm exatamente das mesmas pessoas jurídicas que estão envolvidas em todos os grandes casos de corrupção. Não só os atuais, como os passados, para citar somente aqueles que alcançaram mais notoriedade, a CPI dos anões do orçamento, onde as grandes empreiteiras estavam envolvidas
como corruptoras, a corrupção ativa. Quando chegamos numa outra CPI, cujos resultados foram sepultados, porque o grau de envolvimento era tão grande que houve um acordo político para a preservação de reputações de figuras que ocupavam a época da CPI do Banestado, os cargos mais elevados na nossa sofrida república. Veio depois o caso do mensalão. As mesmas empreiteiras, os mesmos bancos, as mesmas corruptoras envolvidas com provas. Não se trata aqui de suposição. E agora, diante da campanha eleitoral, da eleição, que vai ocorrer no próximo domingo, nós temos um escândalo protagonizado pelo senhor Paulo Roberto Costa. Aliás, escândalo que, sob certo aspecto, ofuscou os escândalos que vêm de São Paulo. A Alstom, a Siemens, aliás, fizeram lá em São Paulo com a Justiça, deputado Conte Bittencourt, um acordo de leniência. Acordo de leniência é assim: admite que cometeu o crime, confessa e é uma espécie de delação premiada da pessoa jurídica, da grande empresa, das grandes multinacionais, das grandes empreiteiras. Acordo de leniência. Mas está lá tudo praticamente ofuscado pelo escândalo do momento. Aliás, sempre que falo no escândalo do momento, eu me lembro do grande Lisânias Maciel, que uma vez num pronunciamento, falando de um escândalo, ele disse: senhor presidente, estou falando do penúltimo escândalo, porque o último certamente está acontecendo agora e deles vamos tomar conhecimento amanhã. Mas e aí, senhor presidente? O senhor Paulo Roberto Costa, como o senhor Youssef, são dois personagens que adquiriram muita força, porque a corrupção foi muito grande, não só envolvendo bilhões e bilhões, mas como também tendo como protagonistas os corruptores de sempre e algumas das mais altas figuras da República, apontando inclusive o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Mas agora, hoje, a televisão demonstrando, o senhor Paulo Roberto Costa fez um acordo, delação premiada, e passou a cumprir a decisão judicial restritiva da liberdade em casa, na mansão na Barra da Tijuca. Aliás, estão tentando, deputado Conte Bittencourt, mudar o nome de delação premiada para acordo de cooperação. É um termo mais diplomático. Mas e aí eu fiquei a pensar: o senhor Paulo Roberto Costa está tendo direito a permanecer em casa por aquilo que ele já disse, ou por aquilo que ele poderia dizer, mas não disse? Porque eu fico a imaginar alguém que está no sistema prisional, condenado, que roubou R$10,
Não tem como fazer acordo para delação premiada. Só tem direito à delação premiada os grandes ladrões. Os pequenos cumprem as penas e são condenados, que já sabemos, olhando o perfil da nossa população carcerária, pobres, uma maioria negra ou parda, mas que cometeram infrações cujo impacto muito menor do que o assalto perpetrado por uma verdadeira quadrilha, mas tendo como centro do desvio do dinheiro o senhor Paulo Roberto Costa, e a lavagem o senhor Youssef. Então, senhor presidente, soube eu, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que dentro dos estabelecimentos prisionais do Brasil inteiro há uma espécie de ebulição. Os criminosos comuns estão revoltados, querendo também encontrar a oportunidade para que possam fazer uma suposta delação premiada, delação que pode ser seletiva, para que tenham o mesmo benefício com o qual foi alcançado o senhor Paulo Roberto Costa. Vai cumprir na mansão da Barra. E aí, para justificar, vai devolver tantos milhões, vai devolver milhões e milhões e vai continuar rico. Rico e em casa. Então, senhor presidente, é lamentável verificar tudo isto acontecendo sob os auspícios do Supremo Tribunal Federal, que está, pelo pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes, permitindo que as corruptoras de sempre continuem contribuindo para que muitos não disputem o mandato, mas comprem as representações populares, para depois o povo viver sob a mais completa traição. Muito obrigado, senhor.